livro de Atos, capítulo 23. A gente vai abrir a Bíblia no Novo Testamento, tudo bem? Quinto livro do Novo Testamento é o livro dos Atos dos Apóstolos. A gente vai abrir no capítulo 23. Queria que você prestasse atenção, se tem alguém aí do seu lado, de repente, sem Bíblia, para você ajudar, ou se tem alguém com dificuldade para achar o texto também. Se tiver alguém sem Bíblia, que você compartilhe aí a Bíblia com um amigo aí que está do lado. Atos 23, verso 11. Antes de ler, eu vou só dizer algumas coisas assim e vou ler. O que acontece, galera? A gente, quando se depara com o Evangelho, a gente ouve uma mensagem tão maneira, assim, tão bonita e de salvação. E quando a gente se encanta com essa mensagem, a gente cria uma perspectiva, muitas vezes uma impressão, de que depois que eu recebo esse Evangelho de todo o coração, e depois que eu faço um propósito e firmo uma aliança com Jesus, uma aliança que foi firmada por Ele antes de mim, mas que eu digo isso com a minha boca e confesso, e eu falo, poxa Jesus, eu vou andar contigo, e eu quero que o Senhor esteja do meu lado, caminhe comigo e fale comigo durante os meus dias, eu quero que as minhas decisões sejam tuas. A gente acaba esperando que, a partir desse momento que você faz essa entrega, que a nossa vida, assim, seja melhor, né? E que as coisas deem certo dentro da perspectiva do que a gente acha que é o que tem que dar certo. E aí, muitas vezes, a gente projeta uma opção de coisa para a nossa vida, entre muitas coisas, assim, até coisas totalmente ilícitas, como, por exemplo, passar no vestibular, né? Eu vou fazer a prova do Enem e, de repente, poxa, eu sou da ampla concorrência e o vestibular está totalmente sinistro. E aí, eu na ampla concorrência, tinha lá 100 vagas, agora metade das vagas, e a nota de corte muito alta. E isso que é estranho, né? Porque a prova tem se tornado mais difícil a cada ano, eu trabalho com essa prova. Então, a prova se torna mais difícil a cada ano, e ao mesmo tempo que a prova se torna mais difícil, a nota de corte ficou mais alta. O que a lógica seria o contrário, né? Uma prova mais difícil, abaixa a nota da galera, mas não. Então, assim, poxa, aí eu penso assim, eu quero colocar essa profissão diante de ti, eu quero colocar essa prova diante de ti, e eu quero colocar minha vida, meu namoro, e eu quero colocar minha família, e parece, num primeiro momento, que assim, Jesus vai meio que abraçar todos esses planos. Alguns deles eu já tinha antes de ser cristão, beleza? E aí Jesus vai abraçar essa parada comigo e de repente assim, vai tudo dar certo. E eu vou fazer a prova e eu não vou errar o cartão resposta, eu não vou ficar nervoso na hora da redação, eu vou lembrar de tudo que eu estudei, eu vou ter saúde na semana da prova, eu vou estar vivo também para fazer a prova, beleza? Aí parece que tudo vai rolar assim de uma maneira muito boa, e quando sair o resultado, vou ver meu nomezinho lá. E aí quando eu escolher uma menina para namorar e colocar isso diante de Deus, Deus vai tocar no coração dessa menina, ainda que ela seja muito mais bonita assim do que, né, do que eu, assim, ainda que eu jogue lá o padrão, né, lá para cima mesmo, com toda a fé, e eu oro com fé de repente, né? E de repente a garota não me dá bola nenhuma, e de repente eu não consigo passar no vestibular, e de repente a minha relação com a minha família pode, muitas vezes, por eu me dizer cristão, então, como foi na minha casa, se tornar pior quando eu disse que eu era cristão, porque a galera não acreditava em nada do que eu acreditava, e aí, meio que me hostilizou ali, fora meu irmão, né, que se converteu antes de mim, mas meus pais não. Então, assim, é possível que você tenha um encontro real com Jesus, e ainda que você ache que tudo vai melhorar, não digo 100% não, digo 200%, as coisas não melhorem. E é muito estranho a gente pensar e entender, assim, por que o justo, né, alguém que tenta seguir a Deus de todo o coração, passa por problemas. E no meio disso você pode passar por doença, você pode ser internado, no meio disso você pode
ter que fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, ser submetido a isso. Cara, há um mundo de possibilidades terríveis que podem acontecer na nossa vida, na verdade. A vida é totalmente incerta. E aí a gente pensa assim, cara, mas como é que isso se encaixa dentro dos planos de Deus? E como é que existiria uma explicação assim para eu, um cara cristão, que, pô, Jesus está do meu lado, e mesmo assim eu vou enfrentar os leões que se colocam diante de mim, assim, diante da vida? Essa resposta eu não tenho. E a Bíblia não nos apresenta essa resposta diretamente, assim. A única questão que eu consigo compreender que a Bíblia diz é que ela é totalmente sincera comigo na palavra de Jesus, em que ele diz assim, que, pô, no mundo a gente vai ter aflição e a gente tem que ter bom ânimo, porque quando Jesus diz que a gente tem que ter bom ânimo, é porque, de modo geral, diante da vida, a gente ficaria completamente desanimado. Hoje eu estava ouvindo o noticiário, cara, só notícia terrível, assim. Eu não sei se alguém ouve o noticiário. Você pode ouvir e ficar totalmente mal ouvindo aquele noticiário. As piores cenas do mundo eu assisti no noticiário hoje, só violência e terror, né? E a gente, poxa, está diante de um Jesus que nunca mentiu para a gente. Ele nunca prometeu para a gente que a gente não ia passar por problema. Ele nunca prometeu para a gente que a gente passaria no primeiro vestibular que a gente fizesse. Ele nunca prometeu para a gente que a gente ia namorar aquela menina que todo mundo sonha em namorar. Tudo certo? Jesus nunca prometeu para mim que eu ia ter a vida que o Justin Bieber tem. Tranquilo? Já que ele esteve no Brasil recentemente, pô, podia estar aqui, está perdendo uma oportunidade aí. Ele já ainda está no Brasil? Deve estar, né? Você vê que eu estou bastante interessado na vida do Justin Bieber. Então, cara, Jesus nunca quis que eu tivesse a vida do Justin Bieber. Por mais que você sonhasse com essa vida, e tem meninas que vão além, que sonham em casar com o Justin Bieber, por exemplo, citando o próprio Justin Bieber, sorry, beleza, isso não vai acontecer. Você não vai ter a vida dele, você não vai casar com ele, tranquilo? Então, cara, por mais que eu sonhe com isso tudo, de repente essa não é a vontade de Deus. A única parada que Jesus me garante é o seguinte: pô, você vai andar no fogo, mas eu vou estar do teu lado, entendeu? No meio do sofrimento, eu estarei contigo. Jesus diz assim, para a gente buscar o reino de Deus e sua justiça, e tudo vai, né, se acrescentar na nossa vida. E depois ele diz assim, não se preocupe com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Poxa, tem palavra mais terrível do que essa? Ele poderia dizer assim, ó, não se preocupa com o dia de amanhã, e já estava legal para mim, né? Eu vou de repente não me preocupar, mas ele acrescenta, a cada dia basta o seu próprio mal. Cara, os dias são maus. A gente está diante de um texto aqui, do cara que na história da igreja, foi o cara que mais andou com Jesus, assim, mais perto de Jesus, um dos caras mais santos da história, que é o apóstolo Paulo. E a gente vai ver que depois que Paulo se converte de perseguidor, ele se torna perseguido. E aí, cara, quando você vai lendo Atos e tudo que acontece, poxa, Paulo vai ser apedrejado, esmurrado, e agarrado, e preso, e xingado e tudo mais, e a vida dele se transforma e ele passa por momentos muito difíceis, e a gente está diante de um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele veio antes de alguns dias muito bons, que eram dias de avivamento. O cara passa por Corinto e prega a palavra de Deus, e a galera, se converte, e ele passa por Éfeso. Em Éfeso, eu te convido a ler em casa de repente, né, aí, dever de casa, né, anota aí. Eu te convido a ler em casa, de repente, o capítulo 19 do livro de Atos, que Paulo vai estar em Éfeso, e você vai ver, assim, que acontecem coisas muito loucas lá, muito loucas mesmo, a ponto da galera pegar os lenços que Paulo usava e os aventais que ele usava, sabe, um paninho suado que Paulo usou,
e levar para a galera que está enferma o pano, beleza? Não é pedir para Paulo orar, não é levar Paulo, pô, vamos lá com aquela galera, não. Pegava um pano que Paulo usou e levava para a galera que estava enferma, e os caras ficaram curados. E tinha gente que tinha demônio, que o demônio saiu, entendeu? Então, assim, Paulo vive esses dias tão gloriosos, mas ao mesmo tempo, quando ele chega em Jerusalém, que é na parte que a gente estaria aqui, achando de repente que a coisa fosse fluir desse jeito, né, do jeito do avivamento. E aí quando ele chega em Jerusalém, cara, pô, parece que dá tudo errado. E os caras tentam despedaçar literalmente Paulo, é o que está dizendo aqui num trechinho anterior ao que a gente vai ler. A confusão da multidão, ele começa a pregar e a multidão fica assim, no meio de uma euforia a ponto de querer matá-lo. E a galera disputa ali por Paulo, e então as autoridades têm que intervir, tirar Paulo do meio do povo. Paulo parecia que ia ser destruído. E Paulo, que era o cara mais corajoso da história da igreja, tudo bem? Paulo mais corajoso do que todos os caras que, assim, eu nunca vi um cara tão corajoso quanto esse. Paulo se vê num momento em que ele precisa ser confortado por Deus. E a gente está aqui no verso 11, tudo bem? Então, ó, Atos 23, 11. Aí olha só o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. É só esse trechinho que a gente vai ler. Eu sempre fiquei, quando eu lia o Novo Testamento, e eu lia aquelas partes que são clássicas, eu espero que você acompanhe o que eu estou falando, assim, senão tenta imaginar. Tem umas partes da Bíblia que tem umas listas a palavra correta é afeição, mas talvez essa palavra seja estranha para você. Eu vou usar a palavra incorreta, que não é necessariamente a palavra, que é sentimento. Tem umas listas de sentimentos, assim, tipo Coríntios 13, que diz, permanecem agora a fé, a esperança e o amor. Nessas listas que eu vejo, como por exemplo a lista que tem em Gálatas, do fruto do Espírito, aí Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, aí fala paciência, longanimidade e tal. Quando tem essas listas todas, cara, a única palavra que eu nunca vi nessas listas, isso sempre me estranhou, sinceramente, é a palavra coragem. Beleza? Eu sempre percebi, mesmo sem ter lido, talvez, o Novo Testamento todo, que quando você se decide por ser cristão, pô, no mínimo, você é muito corajoso, no mínimo, muito corajoso. Porque, sinceramente, cara, eu nunca vi um crente que não fosse corajoso. Nunca vi. Assim, é sinônimo, cristão e coragem. Pô, tem que ter coragem para ser crente, você tem que ter coragem para se assumir como cristão no meio da sociedade que a gente vive. Hoje, quando você diz que é cristão, a galera já te olha assim meio esquisito. Se você disser que ser cristão, de repente, alguém pode achar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu não falei, você vai ficar curioso. A galera pode achar que você é um cara preconceituoso. É um cara todo errado, todo estúpido, preconceituoso. Ou, é um cara homofóbico. Ou, entende? Quando a gente diz que a gente é cristão, as pessoas entendem tudo errado. Tinha aqueles memes antigamente, que era assim, quando você diz sei lá o que, as pessoas pensam. Aí o outro pensa, sua família pensa. Aí o que é na realidade, né? Cara, tinha que ter essa tradução para a galera, você andar com a camisa assim, quando eu digo que eu sou cristão, você pensa, o outro pensa, isso aqui é o que é na realidade. Cara, o que é? É a gente andando com Jesus, isso é ser cristão. Mas para você assumir isso, você tem que ter coragem. Uma vez Fabrício citou uma música aqui que, pô, essa música eu sempre curti também, vou citar de novo, que a música dizia assim, é preciso coragem para dizer sim, e é preciso coragem para dizer não. Quando a gente é crente, a gente se torna corajoso para dizer sim e não. E tem que ter muita coragem para dizer não. Beleza? Você ser um menino aí bacana, como eu sempre fui. E aí, de repente, esse haha não deu muita credibilidade, né? Você é um menino bacana, como eu sempre fui.
e de repente, poxa, a menina lá da sua escola está a fim de ficar contigo, a menina que a galera curte. E você é um cara crente, pô, vai ter coragem de dizer não, meu irmão. Não, não fico, a minha parada é outra, entendeu? Se eu fizer alguma coisa, vai ser para a glória de Deus. Espero que, cara, esse exemplo se encaixe na vida de alguém. Se não se encaixar, eu espero que você assuma isso para a sua vida. Então, a gente tem que ter coragem para dizer não quando alguém está fazendo alguma coisa errada e te chama para fazer de errado também. A gente tem que ter coragem para dizer não para a gente mesmo, quando a gente está a fim de ser preguiçoso, está a fim de encher a nossa cabeça com lixo, e você tem que ser corajoso. Aí eu sempre pensei assim, pô, cara, como é que essa palavra coragem não estava nesses escritos do Novo Testamento? Mas é porque eu não estava lendo direito. Beleza. Assim, é porque eu não tinha reparado ainda. Eu não sei se isso já aconteceu com você, eu gostaria que acontecesse. Às vezes eu leio a Bíblia e eu acho uma porção de coisa nova na Bíblia, mas apesar de eu já ter lido, aí eu fico assim, caramba, olha só, como é que eu nunca li isso aqui? Não, eu já li, só que aquilo não tinha entrado no meu coração ainda. E aí, de repente, aquilo se revela assim, parece maravilhoso. Quando eu li essa passagem, eu fiquei completamente maravilhado. A questão primeira é a seguinte, cara, Paulo está passando por um momento de tormento, como eu falei para vocês, e ele precisou ser encorajado por Deus. E eu fico pensando assim, poxa, como é que pode uma pessoa que talvez seja a mais corajosa de todas, teve que ser encorajado por Deus, percebe? Aí eu cheguei à seguinte conclusão, cara, se Paulo teve que ser encorajado, é claro que eu tenho que ser encorajado também. Alguém concorda comigo? Poxa, o cara mais corajoso que eu já conheci, assim, de ouvir falar, foi o apóstolo Paulo. Então, se esse cara, mesmo sendo corajoso, precisou ser encorajado por Deus, poxa, eu preciso ser encorajado também. Então, eu vou pensar nesse texto assim, as formas que a gente consegue encontrar, de acordo com esse texto, para a gente ser encorajado. Porque seria redundância, né? Se ele não precisa, você não acha que Deus tem mais o que fazer? Assim, né? A gente diz assim, pô, tem mais o que fazer. Você já ouviu essa expressão? Cara, Deus gosta de estar do nosso lado, né? Uma das coisas que Ele mais tem para fazer é estar do nosso lado, né? Mas você não acha que sim? Olha só, se Jesus aparecesse para você, olha o que está no texto. Abre o texto aí. Fica com o texto ligado. Eu esqueci de pedir. Aberto. Pode ser? Abre o texto aí de novo, ó. Atos 23, 11. Olha o que o texto diz. Na noite seguinte, Paulo tinha sido completamente hostilizado. Bateram na cara de Paulo. Tudo bem? Ele vai ser esmurrado aqui, diante do sumo sacerdote daquele povo, um povo que ele considerava como dele, e ele amava aquele povo, e Paulo ama tanto aquele povo que ele vai dizer lá em Romanos que, se fosse possível, ele abriria a mão da salvação dele pela salvação daquele povo. Cara, olha que frase sinistra. Você conseguiria dizer isso de alguém? Se fosse possível, ele abriria a mão da salvação dele pela salvação daquele povo. Assim, quando a gente ama muito mesmo demais, talvez a gente consiga dizer uma frase dessa. Mas ele diz se, ele está criando uma possibilidade, ele sabe que isso não vai acontecer, beleza? Isso acalma o meu coração. Aí diz assim, ó, Paulo, que é esse cara que ama essa galera, esse cara foi totalmente hostilizado, vai ser lançado na prisão. E Deus não responde a oração dele no mesmo dia. Apesar da Bíblia dizer lá em Salmos que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, beleza? No caso de Paulo não veio. Cara, em muitos casos não vem. Quantas vezes eu chorei e a alegria não veio pela manhã? Quantas vezes isso aconteceu? E inúmeras vezes isso aconteceu. Olha só, na noite seguinte, então, teve um choro de uma noite, teve um choro de um dia, e aí na noite seguinte, beleza? Ou seja, demorou 24 horas para Paulo ser consolado. Então, Paulo passou 24 horas de terror, né? Eu acredito que, olha só, eu estava querendo me adiantar, não vou não, tem hora que eu me embolo mesmo, presta atenção. Ó, na noite seguinte, o Senhor, quem que vai aparecer para Paulo? Jesus, cara, olha que parada. Poderia ter aparecido um anjo,
Tudo bem? Paulo poderia ter tido um sonho, já que estava de noite, e ele podia dormir e ter um sonho, uma visão assim no sonho. Ele podia ouvir uma voz do céu, sem ver ninguém. Mas sabe quem apareceu para Paulo? O Senhor. A palavra aqui é Kyrios, tal, no original, que é Jesus, está falando de Jesus. Pô, Jesus, o próprio Jesus. Tudo bem? Aquele que viveu entre os do seu povo, aquele que nasceu na Galileia, aquele, né, que foi criado como filho de José, que foi criado como carpinteiro, aquele que pregou o sermão da montanha, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, o próprio Jesus, aparece para ele. Eu acho que o que Paulo estava sentindo era algo tão terrível, que, poxa, só o próprio Jesus para consolar o apóstolo Paulo, entende? Ele se decepcionou completamente diante do que aconteceu na vida dele. Ele quis ir para Jerusalém. Se você leu a Bíblia um pouco antes, você vai perceber que é profetizado para Paulo que quando ele fosse para Jerusalém, ele seria preso. Tem um profeta que pega o apóstolo Paulo, tudo bem? Retira o cinto do apóstolo Paulo, prende os braços dele nas pernas dele e fala assim, olha, é isso que vai acontecer com você se você for para Jerusalém. Paulo diz para os seus irmãos assim, e a igreja fica desesperada e fala para ele, cara, não vai. Aí ele diz assim, se for preciso morrer por esse evangelho, eu vou morrer. E eu vou para Jerusalém. E aí ele está disposto a morrer. Mas quando ele chega lá, ele se decepciona tão completamente que ele fica totalmente entristecido, deprimido. Você consegue entender o que está acontecendo na vida dele? Então ele está passando por um profundo sofrimento e o próprio Jesus aparece para ele, pondo-se ao lado dele. Jesus se coloca do lado de Paulo e diz, cara, Jesus poderia ter dito muita coisa. Eu sempre penso assim, quais são as possibilidades? Infinitas. Jesus podia dizer assim, Paulo, acabou. Vamos para o céu comigo agora, não é isso? Você vai ser arrebatado. Paulo, você já cumpriu a tua missão, cara. Eu vou te libertar dessa parada. E agora você vai viver uma vida completamente tranquila. Paulo, eu vou te dar uma anestesia aqui. E toda a dor que você está sentindo por ter sido esmurrado vai acabar. Eu vou suturar aí a ferida que está aberta contigo. Paulo, eu vou falar para as autoridades te liberarem. Agora eu vou comprar uma casa para você. Eu vou fazer você passar no vestibular. Paulo, vou te dar a pessoa que você sonhava, como namorar, sei lá. Paulo, agora vai ficar tudo tranquilo, porque, eu vou garantir tudo direitinho para você, está tudo dominado. Mas não é isso que Jesus fala. Olha o que Jesus fala para ele. E disse, coragem. Quando Jesus fala para ele ter coragem, cara, a gente percebe que ele precisava ser encorajado, apesar de ser o cara mais corajoso de todos, e que a coragem que a gente pode ter como cristão é uma coragem que não parte da gente, que parte de Jesus. Tudo bem? Aí Jesus diz para ele assim, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Cara, olha só, quando Jesus começa a frase, essa frase já começa de um modo que para mim seria totalmente negativa. Porque ele diz assim como, quando Jesus diz assim como, ele diz que aquilo vai se repetir. Eu sou professor de português, quando tem essa estrutura assim como, eu já entendo que o final da frase é uma repetição da primeira. Entende? A segunda frase que vem é repetição da primeira frase. E olha o que Jesus diz, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Então já estou esperando um final terrível, né? Porque Jesus está falando para ele assim, você testemunhou em Jerusalém. Você sabe o que significa a palavra testemunha no Novo Testamento? Talvez já saiba, né? Testemunha tem um radical da palavra mártir. Então, a testemunha é aquela que teria a missão de testemunhar, de comprovar, de testificar, até com a própria vida, se preciso fosse que morresse por aquele testemunho. Entende? Os mártires foram os caras que deram a vida
pelo Evangelho, pagaram o preço de pregarem o Evangelho com a própria vida. Então Jesus fala isso para ele, ó, assim como você testemunhou, ou seja, como você se colocou a ponto de entregar a própria vida em Jerusalém, deverá testemunhar também, deverá ser mártir também. Só que nesse segundo mártir, Jesus não está falando simplesmente como testemunha, mas aqui literalmente, né, em Roma, Paulo vai literalmente entregar a vida dele. Não vai acontecer com Paulo o que acontece com muitos dos apóstolos. Muitos dos apóstolos vão ser crucificados, né, por conta de testemunharem a fé em Jesus. Mas Paulo era um cara que, nesse momento a gente vai ver que ele é cidadão romano, e havia essa regra aqui nessa época: o cara que é cidadão romano não pode ser crucificado, pode morrer de qualquer outra forma, menos crucificação, que era a morte mais terrível assim da época. Aí Jesus diz para ele que ele vai ser testemunha, ou seja, vai dar a própria vida também em Roma. Aí a gente tem 3 aplicações aí muito rápidas, que seriam as que seguem. Se você quiser anotar aí, poxa, eu vou ficar feliz se você anotar. Espero que você leia depois também. Aí diz assim, ó, a primeira aplicação é que a gente é encorajado quando a gente está na presença de Jesus, percebe? Porque Jesus diz assim, ó, diz assim o texto: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. A gente só tem a coragem que o Evangelho, eu ia dizer prescinde, que o Evangelho pede da gente. A gente só tem essa coragem necessária ao Evangelho a partir do momento em que a gente se coloca na presença de Jesus. Então, sabe o que eu penso, cara? Que muitas vezes assim, a gente tem fé, muitas vezes a gente sabe a palavra que a gente tem que dizer, muitas vezes a gente sabe como se posicionar, mas só falta uma parada: coragem. Entendeu? Muitas vezes falta para a gente coragem para a gente ser cristão, mas a gente só tem essa coragem se a gente está na presença desse Deus Todo-Poderoso, que é esse Jesus. E como é que eu me coloco na presença dele? Aqui, tudo bem, mas também na minha casa, mas também diante da palavra dele, em oração, em todo momento. Tudo bem? Segunda aplicação muito rápida, que a gente é encorajado pela palavra de Jesus. Aí percebe que para ele ter coragem, Jesus tem que dizer para ele ter coragem? Então assim, não adianta eu te dizer para ter coragem, você tem que ler isso na palavra de Deus, a gente vai ser encorajado pela própria palavra. Tudo bem? A última aplicação aí muito rápida, que a gente é encorajado para continuar a sofrer, né? Jesus podia dizer, cara, coragem, a guerra acabou, entrega suas armas, agora é um tempo de paz. Mas não, o tempo de paz é só quando o rei voltar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente segue lutando as batalhas dele. A única garantia que a gente tem é que a gente vai sair vitorioso dessa batalha. Entende? Mas, irmãos, a guerra não acabou. Infelizmente, né? A guerra não acabou. Um dia a guerra vai acabar, né? Um dia essa guerra vai acabar. Um dia a gente vai conseguir se render diante do rei que tem rosto de leão e de cordeiro, né? Aquele que se entregou por inteiro por nós. Mas enquanto isso não acontece, o Senhor nos chama para que a gente tenha coragem. E Ele fala isso ao meu coração hoje, diante de todo o sofrimento, diante de tudo que eu esperava que aconteceria, que nunca aconteceu, diante de todas as orações que eu fiz e que a resposta foi não, diante de todo o meu medo, né, diante de tudo que eu desaprendi em permitir que outras vozes falassem comigo e não a voz do próprio Deus, o Senhor me chama para ter coragem, o Senhor me chama para me colocar ao lado dEle, o Senhor me chama para ouvir a voz dEle mais uma vez. A música do Marcos Almeida diz, né, desaprendi a ouvir o som da sua boca, eterno, quis segurar no que eu fiz, me segurei no passado. Aí no final a música diz assim, ouço a voz do alto
a me dizer, ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto, a me dizer, ser valente, ser valente. Se Jesus fala para a gente ter coragem, é porque essa guerra ainda não acabou, mas um dia vai acabar. Enquanto ela não acaba, a gente tem que ter coragem para continuar a caminhar, a ouvir a voz dEle, a ficar na presença dEle, até que, se o Senhor nos permitir a honra, sejamos testemunhas dEle, aqui ou em qualquer outro lugar, e que, se for até a morte, que o Senhor nos capacite para ser. Deus te abençoe, irmão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Quem somos nós, Pai, para nos colocarmos na Tua presença, mas o Senhor é tão misericordioso e amoroso, Pai. A gente sabe, Pai, que somente o Teu Espírito e o Teu poder, Pai, se não a voz de Jesus, Pai, pode fazer com que a gente seja corajoso, Pai, diante de tudo que a vida nos apresenta, Pai. Essa vida totalmente dura, totalmente curta, totalmente incerta. Senhor, tem acontecido tanta coisa, Pai, e tanto do que tem acontecido não é da nossa vontade. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente tenha coragem para continuar a lutar, Pai. Que a gente tenha coragem para continuar nessa batalha, Pai, todos os dias, Senhor. O Senhor não veio para dizer que a gente vai ter uma vida tranquila, mas o Senhor disse que estaria do nosso lado até o último dia, Pai. Assim eu creio, Pai, que o Senhor está do nosso lado, Pai. Apesar de todo sofrimento, apesar de toda doença, Pai, apesar de todo mal, Pai, apesar de toda angústia, Pai, apesar, Pai, de nós mesmos, Senhor, apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, Pai, apesar da nossa teimosia, Pai, apesar da nossa surdez, muitas vezes, o Senhor está do nosso lado. Pai, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Pai, que a Tua voz fale ao nosso coração, Pai, para que a gente tenha coragem, Senhor. Mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor.